Boa noite a todos, a todas, a todos. Dando continuidade à Semana Radiadora de Cultura, ah, que é um projeto que engloba 3 outros projetos, todos fomentados pela Lei Aldir Blanc, uma conquista muito forte da classe artística, e fomentado pela Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Cultura de Fortaleza. São 3 projetos. Um é esse livro, Entre Versos, Sombras e Assombro, de Chico Araújo. O outro, O Livro do Bem, de Francélio Alencar, que sexta-feira serão disponibilizados em e-book no site da editora Radiadora. E o terceiro projeto, que vamos conversar agora, que todas as 21 horas conversamos sobre esse terceiro projeto, que é o Chão Sagrado Revivido. Estamos revivendo o disco Chão Sagrado, o emblemático disco Chão Sagrado, tão fundante de tanta coisa posterior na música brasileira, de Roger e Tete. E nós estamos fazendo um show documentário sobre revivendo essas canções, revivendo as histórias. Todos os dias da semana, às 18 horas, conversamos sobre o livro do Chico Araújo, com convidadas, e a mesma coisa às 7h30, com o livro de Francélio Alencar. Hoje conversaremos sobre o Chão Sagrado e os vinis, a paixão pela música, com um cara muito encantador e de uma força imensa, que é Alan Moraes. Queria desejar boa noite e chamá-los, porque está conosco aqui o Dalton Moura, que tem um verdadeiro sacerdócio em prol da música cearense, uma dedicação muito bonita de se ver, está conosco nesse projeto Chão Sagrado. Boa noite, Dalton, boa noite, Alan. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dalton, boa noite, Alan. Obrigado pelo convite, editora Radiadora. Vou desligar o microfone Obrigado, aqui. Alan. Olá, boa noite aos dois Alans. Que prazer estarmos juntos nesse papo aqui. Hoje que foi um dia emocionante, esses 2 últimos dias na produção desse projeto, convivendo com o mestre Roger Rogério, com os músicos que, ao lado dele, recriaram, Alan, 9 das 12 canções do Chão Sagrado, regravaram com direito a registro audiovisual, né? Então o disco realmente é revivido e é redivivo em janeiro de 2022, e em breve vai estar à disposição para todo mundo, sábado, 20 horas, o lançamento, né, desse material. E hoje também foi dia de relembrar muitas histórias sobre o Chão Sagrado através do Roger, né, que deu um depoimento sobre o disco lá na Praia de Iracema, no Estoril. Então, muita coisa boa vem por aí. Parabéns pelo projeto. Viva Chão Sagrado, viva Roger, viva Tete. Vamos lá. Viva Dalton Moura, viva Alan Moraes. Cara, eu vou começar com uma provocação, que aí é uma coisa que é muito inquietante para mim, assim, a curiosidade do artista sobre o outro, né? E eu queria perguntar ao Alan, provocar isso, e aí Dalton também, de onde vem essa porque Alan e Dalton são 2 apaixonados pela música, né? Assim, a música é muito forte nas vidas, a música se confunde com a vida, né? De onde veio essa paixão, as origens disso, como é que isso se deu? E Alan e Dalton também, faz da música a própria vida, né? Olha, boa noite mais uma vez, todo mundo que está aí acompanhando. Isso aí é desde criança, né? Eu acho que é muito parecido com muita gente. A influência da família,
influência das irmãs, da irmã mais velha, de ouvir nos rádios, escutar os vizinhos, o que os vizinhos escutam. Aos 12 anos de idade eu já comprava discos, né? A garotada toda saía, ia comprar bola, e eu juntava dinheiro da merenda, é clássico isso, né? Juntava o dinheiro da merenda para comprar disco, quando não dava era gravar fita, né? Mas tinha que estar conhecendo coisa nova, sempre com a sede de conhecer, saber o que é, quem é, como é que eu consigo isso. Antigamente, até pouco tempo atrás, você tinha que ter a música, né? O objeto, a mídia, né? Você escutava alguma coisa no rádio, mas muita coisa não chegou nem nos rádios, né? E isso sempre me motivou, né? Desde da juventude, adolescência, a gente se juntava e fazia o Traga Sua Vasilha. Então, cada um pegava assim, uns 5 discos, juntava com uns amigos, ainda adolescente, quem eu tinha um gosto em comum, que também gostava de música, e a gente ficava assim, mostrando, essa música é do fulano, queria dizer isso, parceria do Cicrano. Então, eu sempre me gostei, fui motivado a conhecer ficha técnica, quem acompanha, eu sempre fui muito louco, e por colecionar discos, né, também. 4.000 discos aí, eu nunca parei de comprar, mesmo depois que veio o CD, mesmo depois que veio... Tem CD também, eu convivo muito bem com todas as tecnologias, mas é isso. Foi a paixão da música, uma coisa meio inexplicável. É sensorial, né? Dalton, querido. Pois é, acho que tem muito em comum, viu, com o que o Alan falou, principalmente o papel dos discos, assim, né? No nosso caso, dos discos de vinil, dos LPs, eu acho que devo muito a esse momento da infância também. Eu acho que eu fui alfabetizado pelos discos, na verdade, assim, sabe? Muito. Adorava ler aqueles textos enormes que vinham naquela coleção, História da Música Popular Brasileira, vinham estudos, né? Pesquisas ali de críticos como Tarek de Souza, exatamente essa coleção. Então vinham assim textos, né, super super bonitos, assim, ó, o Alan tem lá um monte também, textos extensos, né, bem fundamentados, assim, que falavam muito mais do que a música, falavam sobre a vida, falavam sobre a condição humana, falavam sobre contexto social desses artistas, por exemplo, do samba, do choro, né, as dificuldades, os desafios que eles enfrentavam, as histórias de vida, as trajetórias, né? Ó, essa coleção maravilhosa, exatamente, olha aí, exatamente, Alan. Puxa, o quanto esses discos nos ensinam, né? Assim, era um trabalho de formação, digamos que, né, assim, era algo que uma família de classe média ou aspirante a ser de classe média que tinha acesso ao disco, e a coleções como essa era algo muito privilegiado, né? Eu acho que assim devo isso realmente principalmente a minha mãe que desde muito jovem sempre comprou muito disco, assim, uma pessoa que vivia com muita dificuldade, mas assim reservava aquele dinheiro ali para comprar discos e manteve esse hábito ao longo de toda a vida. E essa coleção que ela formou foi fundamental, juntamente com o rádio, né? O rádio AM, principalmente o rádio AM ainda, a coisa da cidade pequena, de interior, então você ligar para as emissoras de rádio, pedir uma música e gravar e se preparar para gravar a música, deixar a fita ali no ponto, né? Para depois você poder ouvir aquela música de novo, olha que bacana, né? E a convivência social entre quem pedia tal música, quem pedia tal outro tipo de música, e procurar uma rádio FM da capital e procurar rádios de cidades vizinhas, enfim. E revistas, puxa, uma raridade, né? Assim, qualquer revista, qualquer publicação que se conseguisse sobre música, aquilo ali era muito valorizado, né? Então você tinha ali, eu acho que esse universo, assim, os livros muito presentes, né? Apontando para outra direção. Curiosamente, assim, não lembro muito de livros sobre música ou de biografias de músicos, como a gente tem hoje as centenas, né? Sobre qualquer músico iniciante já tem sua biografia. Mas, assim, assim em termos de músicos da indústria, né? Tudo mais. Mas, assim, essa formação fundamental, Alan, eu acho que esses discos que me alfabetizaram, e acho isso uma atitude muito inconsequente, inclusive, assim, muito louca de uma pessoa deixar seu filho
tomar contato com tantas coisas do mundo assim tão cedo e é uma forma de viver um monte de coisa que assim, tem muito adulto que não viveu, não sei, sabe? Eu acho isso de uma certa inconsequência, assim. Mas é uma experiência transformadora e das melhores lembranças, realmente. Eu acho também, Dá, você falou uma coisa que vai direto assim em mim, que eu também fui alfabetizado pelos discos. Eu também tive. Acho que a nossa história é muito parecida, né? Também de ficar mergulhando, de ficar vendo. Acho que a coisa que eu mais li na vida foi encarte de disco, né? De saber de quem fez aquilo, né? Os compositores e tal. E até hoje a coisa que eu mais sei na vida é quem compôs o quê, assim, né? Na história da música brasileira, assim. E gosto muito disso, né? Um ato de respeito, inclusive, né? Com os autores. E essa eu estava até falando mais cedo, na live com o Chico Araújo, sobre a importância do disco na casa, né? Lá em casa, o 3 em 1 era na sala, né? E aqueles discos que papai, né, tinha e ia comprando, como feito a mãe de Dalton, assumiu um lugar muito importante na casa, né? É o lugar da sala principal, onde virou a televisão depois e tal, enfim. Mas lá em casa, esse aparelho de som era um ponto de referência, né? E o desejo dos meus irmãos por aqueles discos, e a gente conviveu com isso, e foi entendendo que aquilo era importante, né? E a geração de desejo absurdo, né? De querer consumir aquilo, né? De querer entrar naqueles discos e tal. Eu tenho um texto chamado Música, que eu falo justamente isso que Dalton falou, das várias sensações e descobertas que eu fui tendo na vida pela música. A descoberta de várias coisas do ser humano, sabe? Primeiro me chegou pela música, antes de chegar na própria vida, na rua, né? É isso. E a gente poderia caminhar agora, já que a gente fala do objeto disco, né? Entrar no pessoal do Ceará, na história né, de Roger e Teste, dessa geração, né? Porque também há um certo e é engraçado assim, nós aqui, né, da geração que eu imagino, não sei vocês, mas não foi tão fácil eu ter acesso a esses discos, né? Houve um processo de muito desejo. Sabia que existia tais discos, mas eu não tinha acesso, né? Não chegava a mim, nem para gravar fitas cassete, né? Que eu acabei fazendo em oportunidades raras que tive de ter acesso, né? E aí quando tinha alguma possibilidade de ouvir essas canções, né, que chegavam com dificuldade a nós, eu decorava as músicas para poder tê-las, porque eu não tinha o disco para ouvir, né? E aí eu queria fazer essa provocação assim em relação a esse universo da discografia do pessoal do Ceará, como foi para vocês, né? Quando chegaram a vocês esses discos dessa geração e tal, que está inserido Roger e Tete. Bom, para mim também foi muito difícil e tardio, né? Porque apesar da influência da Neara e tudo, a gente foi adquirir um 3 em 1 daquele de plástico. No final dos anos 90 foi que a gente conseguiu. Não tinha nem som em casa, era um radinho, eu ouvia muito rádio universitária, eu ouvia rádio AM. Mas aí o primeiro do pessoal do Ceará que eu conheci foi que, inclusive, assim, no começo dos anos 90 ele foi relançado. Então, é, o chamado pessoal do Ceará, né? Porque, na verdade, ele foi lançado assim, né? Meu corpo, minha embalagem, todo gasto da viagem. E essa imagem está aí na parte interna, né? É toda aquela história da insistência do produtor, do Pica-Pau, do Walter Silva, que queria que fosse o pessoal, não, vamos fazer um grupo, que nem os baianos, os tropicalistas, que nem os mineiros, e essa insistência
persistiu até bom tempo enquanto ficaram nessa gravadora que é a Continental. Tanto que em 73, esse disco foi lançado no final de 72. Perdão, eu não sei lidar com o celular, o notebook está com problema. Então, o pessoal do Ceará ainda insistiu nessa fita, até no compacto seguinte, que já tinha as duas músicas, Bye Bye Baião, não dá para ver, né? Bye Bye Baião e Chão Sagrado. Olha o nome que tem em cima. É só o Rod, que gravou, inclusive, com tuberculose, maior dificuldade. Né? Ou seja, depois do disco que insistiu em chamar a pessoa do Ceará, apesar de ter unicidade, ter uma noção de grupo, né? Nos tempos desse festival, o pessoal era unido. Era unido no sentido, por exemplo, você nota pelo Sorry, Sorry Baby do Belchior, as citações com Zaco Dietil, que ele cita In God and Trust, que é citada na música Fox, né? A música Fox Lore, que é a música que para mim é emblemática desse disco. Qual disco? O disco principal que a gente está falando. Estou falando isso para chegar aqui, né? É esse disco que o projeto está rebuscando trazer de volta com novos arranjos, com novas leituras. Então, esse disco já trazia, mais uma vez, Bye Bye Baião, já trazia, mais uma vez, Fox Lore, que estava nesse festival aqui. Esse festival, ó, 68, 69, num dia, um ano antes, o que eu já gravava, já cantava Espacial, concorrendo. Tinha uma música do Roger também, que não entrou no disco, mas entrou, além de Fox Lore, que eu já falei, entrou também Esquina Predileta, que foi defendido por Ray Miranda, né? Então, o pessoal era unido nesse sentido, mas não tinha essa unicidade de grupo, era cada qual fazendo seu som, como eles mesmo disseram várias vezes. Então, foi assim que eu comecei, minha porta de entrada foi esse, né? E foram muitos anos para eu chegar nisso aqui, para eu conhecer, se não tinha revista, não tinha internet para você buscar informação. É como disse o Dalton, você tinha que ir atrás das informações em revista Som 3, equipamentos eram caros, discos importados, a Maria era um terço do salário mínimo, né? Mas é isso. E logo depois dessa fase, desse festival, que aqui já tinha o quê? Já tinha Ricardo Bezerra, já havia a figura do Pitt, que deu um outro astral para a turma. Fagner, que tem aquele perfil assim, muito de, eu fui o melhor nisso, eu fui o primeiro daquilo, mas ele humildemente disse que Pitt ensinou ele a tocar violão. Ele aprendeu vendo Pitt tocar, que ele trazia um violão bem Gilberto Gil, uma coisa cheia de vida, além de ter ótimos violonistas, mas, assim, perfil meio acadêmico e tudo, eles traziam uma nova linguagem, uma nova batida, uma coisa que eu acho que quem pegou muito isso foi Rod. Rod, apesar de beber muito na fonte da Bossa Nova, ele era ultra moderno. Uma música como essa, Fox Lore, isso aqui é uma das coisas mais modernas de 69 que podia haver no Brasil nesse período, né? Essa música, em especial, que não aconteceu assim nacionalmente, não fez sucesso, infelizmente, mas ela é muito mais moderna do que Lunic 69, que o Gil fez, os satélites, o Planeta, o Bip Bip, que Ednardo fez com Belchior, que concorreu no Festival de 73. Essa música em 69, quando o homem chegou à Lua, ele já falava nessa coisa americana, já falava do Ku Klux Klan, né? Quando ele diz, pelo jogo violento desses homens de capuz, pega fogo, armadilha se produz. O cara fala da coisa de vitaminas, vem em latas, tutti-frutti, hortelã. Tem algo mais moderno que isso? Isso aí veio junto com o tropicalismo. Aliás, eu acredito que veio antes, né? Porque o festival é 68, o disco saiu em 69. Então, tudo isso foi na mesma época ali, que o Caetano botou a guitarra elétrica dele
em Alegria, Alegria. Eu acho simplesmente que esse disco, eu acredito até que esse projeto vai fazer isso, para fazer justiça à modernidade como é Bye Bye Baião. Foi segundo lugar no Festival Nordestino. Foi o primeiro lugar cearense. Também é outra música que traz uma mistura do regional com o urbano, uma linguagem completamente nova. Ele e Dedé Evangelista, que é um letrista, mas essas coisas são feitas em parceria, a pessoa vai contribuindo e vai fazendo juntos. Isso tudo vem da cabeça dos dois, né? Um fala o que o outro, cada qual soma o jeito de falar, mas não é à toa que é parceria com a autoria, né? E é isso. Esse disco, ele tem como destaque, na minha opinião, o Retrato Marrom, né? Fez mais sucesso, até porque foi gravado posteriormente pelo Ney, e, o Fagner também gravou no Ave Noturna, estava aqui pertinho, mas eu não achei mais. E aqui traz uma chamada Ponta do Lápis, né? Ponta do Lápis, que é do Roger e do Clodo. Enfim, produzia muito, o cara fazia muita coisa. E moderno, outra música que o arranjo moderno, que casou certinho com Areton Savanini, porque ela tem uma pegada mais blues, mais rock and roll, que é a música Beco da Noite, que para mim ela é um destaque fantástico nesse disco, porque ela traz um blues. Quem cantou foi a Tete, né, no disco. É uma parceria com o Pepe, né? Pepe é arquiteto, faleceu recentemente. Então é isso. Por enquanto, assim, meio que numa chuva de ideias aqui, meio desorganizadamente, é isso que eu acho que a porta de entrada foi essa e acabou dando aqui. E depois você vai sempre querendo pesquisar cada vez mais tudo que fizeram, né? Enfim, é isso. E você, Dalton? Alan, vá se você quiser, claro, né? É um convite. Se quiser tocar Beco da Noite, né? Mas vai se preparando aí. Se tá desligado, tá desligado o microfone. No violão, né? Que eu tô Sim, toca sim. disco desligado, tá lá embaixo no carro, que eu discotequei ontem, e acabei Né? não montando o som aqui pra gente ouvir. Só se for no Não, violão. violão mesmo. E Dalton, assim, como foi assim esse encontro com esses vinis, né? E agradecer aqui a Evaristo, falou uma coisa bonita, cara, que ouvi da época que a primeira audição de um LP era um acontecimento. A gente até se preparava, né? Física e psicologicamente. E Newton aqui vai nos o Newton é o nosso universitário. Vai O dizendo aqui Evaristo comentou pedindo aqui, né? Que bacana, o, compositor Evaristo Filho. É isso o mesmo, disco, Evaristo. o Acho que é uma disco das aqui no coisas canto. que precisam ser mantidas, né? Esse momento da atenção de ouvir música, né? Que a gente tem a nossa atenção hoje tão dispersa. Muito bacanas os comentários do Alan, só começando pelo final aqui da sua pergunta, do Alan Moraes, começando pelo final da sua pergunta, Alan Mendonça, porque, tipo, ontem a gente ouviu Beco da Noite, assim, os músicos tinham regravado. Ontem a gente passou a tarde e parte da noite com o Roger e um quarteto em estúdio regravando músicas do Chão Sagrado, né? E também isso sendo filmado para esse especial que vai estrear aqui no sábado, dia 12, né? Finalizando aqui essa etapa do projeto Chão Sagrado Revivido, com esse apoio do edital da Lei Aldir Blanc Secult For. E já assim, depois de gravar 8 músicas, já um pouco, já de noite, aquele certo cansaço, todo mundo começou ali por volta de 1 da tarde, né? Gravando no esquema ao vivo no estúdio, todo mundo um pouquinho já sentindo cansaço ali. Eu digo, olha,
Não, tá tudo bem, mas a gente tem mais uma faixa para fazer. Vamos fazer, porque essa aqui não pode faltar. Aí foi feita com a voz do Roger Rogério, o acordeon do Robson Gomes e o violão do Rogério Franco, Beco da Noite. E todo mundo saiu encantado com a beleza da música, assim, o pessoal que estava filmando, o Levi e o Alan Diniz, outro Alan, né? O projeto tem 3 Alans. Assim, puxa, rapaz, todo mundo se olhou assim, não, essa realmente não podia faltar, valeu demais ter sido gravada também. Ficou linda, com acordeon, violão e voz. Ressalta muito a beleza da melodia da música, né? Esse blues meio Pink Floydiano, meio, né, assim, meio jazzy, meio a melodia muito elegante, a harmonia muito, né, muito instigante, assim, muito densa. E uma emoção hoje também ouvir o Roger falando dessa história, que o Alan Moraes detalhou isso. Então, nessa entrevista, que também vai estar nesse material, o Roger fala sobre isso, sobre essa insistência do Walter Silva com o pessoal do Ceará, sobre a forma como eles foram da Continental para a RCA, como um salto, né? Assim, o Ednardo já tinha assinado para gravar o disco dele solo, e aí o Walter Silva, que era encantado por essa geração dos cearenses, né? Conseguiu que a RCA conseguiu viabilizar na RCA, ele que era produtor já aposentado, ele disse, não, eu vou me desaposentar para gravar vocês. E aí conseguiu na RCA esse salto e o convite a Roger e Tete, né? Por isso está aí. E o pessoal do Ceará ficou, né? E o Roger comenta que ele, ao contrário daquela edição que o Alan mostrou, né? Que tem Ednardo e o pessoal do Ceará, que foi feita depois, e o Roger sublinha que um detalhe é que, segundo ele, o Ednardo era o mais resistente ao uso da expressão pessoal do Ceará, né? O movimento em si, é questionar um pouco algumas leituras dessa expressão. E depois, por ironia, o disco saiu como Ednardo e o pessoal do Ceará. O Roger comentou a diferença desse IU para o Roger e Tete do pessoal do Ceará. Quer dizer, eles são também, né? Mas há vários outros, né? Assim, a diferença de leituras aí nos títulos. O Roger fala sobre isso hoje na entrevista. Então, assim, tudo muito emocionante, tá do lado dele nesses momentos, participar desse registro musical que foi feito ontem no estúdio Som do Mar, aqui na Praia de Iracema, e hoje o bate-papo com o Roger lá no Estoril. Aqui o Nirton Venâncio está falando, inclusive, que colocou o Beco da Noite no documentário lá do A, lá do B, né? Então, que bom. Música linda. E o Pedro Rogério lembra aqui uma coisa que o Roger falou hoje na entrevista, que o Beco da Noite é a música dele que tem mais execuções nas plataformas. Quando ele recebe lá o relatório, é a campeã de plays. É uma música muito linda e muito subestimada. A gente estava falando aqui sobre o Chão Sagrado na segunda-feira, né? Como, de um modo geral... Só uma parte. Eu toco o Beco da Noite toda vida que eu discoteca. Ela toca pelo menos uma vez por semana, só que em vinil. Infelizmente, não tem como sair no relatório. Toda semana, o Beco da Noite toca em algum lugar, ou no Abaeté, ou no Serpentino, nos locais que eu atuo como DJ de vinil. Era só isso. E a menina meio distraída pode achar assim, se perguntar se isso é uma banda de agora, né? Uma banda nova, porque é uma música que exala, né? Esse frescor, assim, é uma música muito moderna, né? Para mim o disco lembra umas coisas do Rem, assim, do Paul McCartney. Não sei se o Alan concorda. Ele é meio indizão, assim, naquele sentido de que não tem muito limite para tema, tem música, assim, é muito variado, ele é muito plural. Tem Risada do Diabo, tem o Foxlore, tem o Lago. Assim, ele é muito, muito multifacetado nos parceiros. Tem Brandão, tem Petrúcio, música do Petrúcio, aí tem Pepe Capello, tem o Dedé, né? Enfim... muito bacana, só posso dizer assim que as pessoas aguardem o sábado, 20 horas, a estreia desse material que está maravilhoso e já deixo a sugestão aqui para o coordenador do projeto, que é o Alan Mendonça, que além da versão editada como show documentário, que a gente publique também o copião da entrevista, porque é documento, né? Fica um registro, um documento, uma entrevista muito, muito bacana que o Roger deu sobre o Chão Sagrado. Mas, Alan, só para não perder mesmo o fio da sua pergunta e já repassar a bola aqui, estamos falando demais, uma das coisas curiosas, né, de ter um olhar de criança sobre os discos é você não entender direito, assim, o que são essas distinções, essas divisões, essas classificações e rótulos, né,
música tal, old music, música brasileira, instrumental, samba, né, choro, enfim. Você não compreende muito bem, você faz uma audição muito, muito ampla, né, ali, de muita coisa ao mesmo tempo, e o que tem na sua mão ali e tal. Bom, o que tinha nessa coleção da minha mãe, eu posso dizer, que eram discos mais mainstream, assim, eram discos do Fagner, que ele ocupava esse lugar, né, de um artista que tinha grandes vendagens, que tinha muita trilha de novela nessa coleção. Então, por exemplo, eu encontrava lá coisas do Fausto Nilo através das trilhas de novela. Foi o meu primeiro contato com a obra do Fausto, né? Com os parceiros, com Moraes, com Dominguinhos, né? E discos mesmo de autores cearenses, tinha discos do Raimundo Fagner, principalmente ali dos anos 80, né? Naquela fase ali dele já da década de 80. E, assim, o meu primeiro contato com um disco que me fez compreender que tinha alguma coisa errada no reino sabe, da Dinamarca, foi com um disco autoral, um disco independente. Você não conhece isso, você não sabe o que é disco independente. Você não sabe o que é disco, digamos, autoral. Todos os discos são autorais, eles têm autores. Né? Na música, toda música é autoral, ela tem um autor, né? E assim, havia um disco independente, bem simples mesmo, que foi produzido aqui em vinil, em meados dos anos 80, que chamava Rabiscos. É uma coletânea de 3 compositores, que é o J. Batista, a Mirza e o de Assis. E por algum motivo, ela adquiriu esse disco, né? Um disco independente, um trabalho independente, e ali, claro que isso me chamou a atenção, assim, porque que aquela capa era mais simples, né? Era uma capa ali em 2 cores, impressa em 2 cores. Por que aquele encarte era mais simples? Parecia um disco assim, sabe, menos sofisticado do que esses da coleção que o Alan mostrou, né? Tantos anos depois, eu sempre lembro desse disco. Foi tipo assim, o meu primeiro contato com o que eu ainda não sabia que seria uma cena independente e eu acho que uma escolha de vida mesmo, de sermos produtores de discos também, né? Produtores e divulgadores de discos e compositores que fazemos os nossos discos independentes, que gostamos de ter o disco mesmo, o objeto físico, disco, né? E que nos pegamos pensando em todas essas fases do processo de um disco, né? De capa, de nome, de encarte, de arte visual para ilustrar, enfim. É muito curioso isso. E, bom, Roger e Tete, né, 75, o Roger fala, o convite veio do Walter, ele estava aqui com problemas de saúde, como o Alan citou, né, tinha vindo a Fortaleza, e a gravadora disse, não, vocês precisam estar em São Paulo para confirmar que chegaram, e aí sim a gente vai começar a gravar o disco. Já estava tudo certo. Então eles foram, quando o médico autorizou, né? O Roger disse que estava seguindo o tratamento direitinho e tal. Tem até a foto da contracapa do Chão Sagrado, aparece o Walter Silva, aparece a Tete fumando, a Tete com cigarro, que não era uma coisa, né? Assim, já era uma atitude para a mulher, né? Assim, de afirmação também ali, né? E o Roger sem cigarro, porque ele não estava fumando, porque ainda estava tratando o pulmão nessa época, né? E o Walter Silva ali e tal, na contra do LP. E ele fala que ele teve que chegar lá para confirmar. E levou quem? Manassés, com 19 anos, e o Edson Távora, pai, pianista, para tocar, junto com o Murilo, baterista, que gravou, e havia um baixista também, que o Roger cita, mas que o Rui, baixista de lá, acabou substituindo depois, na maioria das faixas. Esse quarteto está acreditado aí no disco, né? Fala até de uma nova tecnologia aí, né, Alan? Ele fala Dynaflex, são vinis de melhor qualidade, que empenam menos, tem menos peso e tal. É curiosíssimo isso, assim. Fala que é uma tecnologia da RCA Victor, da RCA nessa época. E no lado esquerdo, no cantinho inferior esquerdo ali, tem os créditos. Tem, por exemplo, do Areton Salvanini, né? Aí o Dynaflex, que não empena menos, desliza menos e tal. Ele faz um marketing aí da tal tecnologia. E no cantinho esquerdo inferior tem os créditos aí, como do Walter Silva, como diretor de estúdio. Muito curioso esse crédito, né? Diretor de estúdio. Tem o Areton Salvanini como arranjos e regência, né? Mas o Roger fala que os arranjos, grande parte deles já foi muito amadurecida pelo quarteto em que eles tocavam, né? Que o Areton pegou esses arranjos como base e aí escreveu principalmente sopros, né? Tem muita música com sopros nesse disco. Interessante demais a história, além de música com cordas, como Amália, que é outra faixa pouco recorrente, né? Enfim, na segunda-feira a gente falava aqui, Alan Moraes, sobre o fato de ser, infelizmente, assim, um disco até mais citado, né?
do que propriamente escutado. Assim, a gente precisa muito que o Chão Sagrado seja reouvido. Houve há alguns anos aquele projeto com o Roger Atete, o Paulo Belim e a Ilha, né, que fizeram um show com as músicas desse repertório, fizeram no Maloca, fizeram no Dragão também. E agora esse projeto que traz o próprio Roger, apenas por impossibilidade de Atete participar nesse momento, certo? Quero também destacar isso, ela não pôde gravar nesse momento e tal, mas a Atete está acompanhando cada passo do projeto e vibrando com tudo isso. Eu até lamento muito a ausência da Tete, até para fazer uma justiça, porque ela dizia em várias oportunidades que ela não gostou da timbragem. Eu tenho a impressão que esse disco foi acelerado um pouquinho os RPM dele, o batimento. Ela diz que a mixagem, a masterização dela, ela usa até a expressão gasguita, ela não gosta do jeito do resultado, ela acha que poderia ficar muito melhor. Eu adoro, a voz dela é inquestionável. Ela não gostou, acha que em algumas músicas, talvez para buscar o tom que ficou para facilitar, não sei, alguma coisa prejudicou, na opinião dela. Eu queria até saber o que era mais detalhadamente, que ela só disse que não gostou da voz dela, do resultado nesse disco. E seria uma chance de corrigir, né? Poxa, historicamente, é só uma opinião, assim. Sim, eu acho que é algo que pode ser feito, que, por exemplo, quando o maestro Luciano Franco fez agora a transcrição dos arranjos do Areton Salvanini, adaptando para esse formato de um quarteto, né, de teclado, acordeon, violão e bateria, percussão, ele também assim havia dividido essas faixas para Roger e Tete. A Tete de última hora não pôde participar, mas esses arranjos estão escritos, né, esse material está escrito, e tão logo a gente tem a Tete aí podendo participar disso, é mais do que natural de a gente regravar essas faixas, que não por isso foram ontem, seriam 8 músicas, né? A gente acabou fazendo, o grupo acabou fazendo 9 depois que a gente insistiu pelo Beco da Noite, que era uma das que seriam cantadas pela Tete, né? Mas fica justamente, ela vai poder fazer essas 4 faixas em estúdio, acrescentar vocais no que o Roger gravou, né? Como o refrão de Bye Bye Baião, né? Que é fundamental ali a voz da Tete no reforço, no refrão, enfim. Ela está presente a cada momento, nossa grande dama, nossa querida, que está assim, cercada de cuidados e abraços por todos os lados. Ontem a gente estava conversando com o Jorge, né, aqui. Só responder, Kelsen, a exibição do show documentário será no sábado, às 20 horas, aqui no canal da Radiadora. Sim, a gente estava conversando com o Jorge ontem, e a Jorge fez a dissertação de mestrado dela sobre a trajetória do Roger Rogério, e a gente conversando, né, sobre essa ciência que foi indo possível à arte, sabe? Aos debates de arte, né? E a gente falou de Pedro Rogério, que está aqui, Wagner Castro, Aládia Quintela, e que vão fazendo essa coisa do estudo dessas gerações, né? Da geração do pessoal do Ceará para cá, e é muito importante esse olhar também da ciência e um fazedor de memórias, né? Um fazedor de a busca das histórias e essa coisa de cuidar da memória, do pensar sobre o passado para a gente ter algum futuro, né? E aí nisso, Newton Venâncio é mestre, né? Newton vai estar aqui conosco amanhã, e Newton está nos acompanhando aqui o tempo todo, né? Fico brincando com ele, que é nosso universitário aqui, né? Participando do papo o tempo todo, né? Manassés fala que no doc sobre a alegria de participar do disco, né? Ele comentou aqui do disco São Sagrado, Manassés tão novo, né? Foi participar do disco São Sagrado. E o Newton está fazendo um documentário, pessoal do Ceará, lá do A, lá do B, e com material imenso para a sequência, né? Ele comentou ontem que Massafeira lá do A, lá do B, e também da música cearense de lá para cá, né?
E tu está fazendo um trabalho magnífico desse cuidado com a nossa memória musical, né? E eu ia pedir que Alan tocasse o Beco da Noite, para nossa alegria. Deixa eu antes falar com o Nito, é porque eu não estou acompanhando aqui o chat do YouTube, eu estou só vendo aqui na câmera. E um abraço para ele, meu parceiro. E é muito importante o que o Nito está fazendo, porque já foi dito em várias publicações, várias pessoas contaram, mas ele está indo fazer algumas justiças históricas, gente que não era, que não foi citado, quase não foi citado, né? O livro do Wagner fala do professor do Wagner Castro, mas ele entrevistou uma pessoa como o Pequim, por exemplo, que era um artista que desceu, o pessoal foi para lá, né? O Jorge Mello, ele detalha, ele conversou com o Cirino, ele conversou com algumas pessoas, ele estudou o pitch, que, como eu falei no começo, ele teve uma importância muito grande, apesar dele ser baiano, ele teve uma importância muito grande para movimentar e dar um ar, e todo mundo ter vontade de fazer diferente, né? Porque fazer, muita gente já fazia, Valcouver, de Assunção, tinha muita gente fazendo, nos 2 primeiros festivais você vê isso, mas fazer diferente, com aquele IA moderno, com novos símbolos, novas coisas a dizer, foi a partir dessas pessoas. É isso, Nito. Obrigado por esse fio. Eu sei porque eu vou conversando e provocando spoiler nele, perguntando, aí ele me diz, eu só sei o seguinte, que vai ser diferente de tudo que a gente já viu em matéria de descobrir esses artistas que a gente chama de pessoal do Ceará, né? Não repara nas harmonias pobrezinhas, não, mas a gente vai animando aqui, viu? No beco da noite, no vinco do dia, alegria, mormaço, nos dentes já frios, debaixo da cama, meu corpo sumido, vem só o cansaço, o frio, o ladrilho. No beco da noite, o sonho sumido. No beco da vida, a morada dos grilos. No beco da cama, um clarão de sol, de sol. O sangue nas mãos, por debaixo do mar. Aí vem um arranjo maravilhoso do Areto, uma guitarra que eu sou doido para saber quem é. Se é o seu Manassés que fez essa guitarra, mais puxado para uma guitarra elétrica. Aproveitar que ele está aí presente, ele fala. E os arranjos de metais. Segundo o Roger, é o Heraldo do Monte, viu, Alan? Heraldo Monte, né? Isso, segundo o Roger, é. Massa. Fantástico. Eu adoro, eu sou fã, Maria. Não sei se deu para ouvir direito, se está dando. E o Alan também faz um papel muito massa, assim, na noite, né, assim, da discotecagem dele, assim. É muito bonito você estar num lugar, e aí eu me remeto à poética da radiadora, sabe? Né, de você ouvir aquilo ali soando na rua, né? Por exemplo, eu tenho a sensação muitas vezes no Serpentina, com o Alan tocando lá, essas músicas, né? Que ele joga de Roger, de Ednardo e tal, e aquela música suando assim para a rua, para a calçada, né? É muito bonito essa sensação, né? E eu sempre peço pro Alan, quando me encontro com ele nesses lugares, é uma do Cirino, aquela da pedra, Alan, né? É muito bonita aquilo ali, pelo amor de Deus. A Cirino e Clodo, muito, muito bonito. Desculpa mudar o assunto, é porque quando você falou em Clodo, eu lembrei. Eu ainda estou devendo até hoje para o Roger
essa parceria dele com o Clodo, uma música chamada Lavadeira de Nuvens. E essa música, ela tem uma pegada bem progressiva, assim, uma coisa altamente moderna, assim, para a música brasileira, em 75. E ele disse uma curiosidade, né, nessa música. Rapaz, essa aí foi gravado por uma banda chamada Corrente de Força, que depois virou Painel de Controle. E essa banda Corrente de Força, o tecladista era o Gessé. E o Gessé, a gente botava gás, o Rod dizendo, pô, por que tu não canta, tua voz é massa? O Gessé não queria ser cantor, bicho. Uma voz maravilhosa daquela. E o Roger disse que dava, pô, por que você não canta e tal? Eu tô devendo isso aqui, mas agora eu acho que já tem no YouTube, viu? Isso aqui, o Roger já deve ter tido acesso. Só saiu essa gravação, os compactos, mas fiquei devendo agora. Desculpa interromper, porque essa música do Clodo com o Cirino é fantástica. Aquele disco é todo fantástico, começando pela capa do Mino. Sim. Porque me quiseste pedra, né? Cara, o Alan me promoveu um papo muito legal com o Roger ontem, porque a gente estava no estúdio ontem e o Alan Moraes... Alan, pergunta pro Roger qual foi as músicas do disco que tiveram problema com censura. Aí eu fui lá perguntar para ele, né? Roger, quais canções e tal, ele falou assim, pô, Folklore foi um monte, cara, né? E aí é legal o papo, porque ele disse assim, rapaz, os caras implicaram com a cantiga de roda aqui, né, da Terezinha. Os caras implicaram com isso, aí eu fui lá falar com eles e tal, mas, rapaz, é uma canção de roda, uma canção tradicional, uma cantiga de roda e tal. Aí o cara falou assim, ele disse que o censor era cearense. Aí disse olha, nessa atual situação aqui, nós temos que confiar de tudo pode ser comunista, sabe? E o cara disse, aí eu começo assim, tem que se confiar Quem é Carneirinho, Carneirão lá? O Roger contou essa história hoje, ele falou que o censor eram 3, que aí os 2 primeiros vetaram e aí o chefe decidia. Aí o Roger fala que ele foi falar com esse chefe por sugestão do Walter Silva. Não, vai lá, é cearense, seu conterrâneo, vai que você resolve isso aí. Ele foi, disse que o censor falou isso, olha, na atual situação, até o hino nacional pode ser subversivo. E deixaram passar Retrato Marrom, por exemplo, o cara não falou nada de Retrato Marrom. E aí sim era subversivo. Foi Bye Bye Baião, né? Que tem uma crítica forte à sociedade e tal, e algo forte aos americanos, assim, né? Ou seja, aí ele falou, fora esse disco, né? Aí ele falou que a do Ednardo Terral, no primeiro disco, né, Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem, aquela coisa de trocar o verbo final, né? Do fazendo amor por falando amor e tal. Agora, interessante, bicho, aí é sensacional. Os caras implicaram com o Cavalo Ferro, porque se dizia assim, no Planalto Central, onde se decide o bem e o mal. A letra original é essa, sabe? Aí os caras implicaram com decide, o bem e o mal e tal, e passou divide, né? Que é muito mais forte, poeticamente, né? Divide o bem e o mal, né? Mas é só o jogo mesmo, o jogo de ganhar, né? Não, você vai trocar essa palavra e tal, né? É isso mesmo. Até ajudaram. E tem aquele show do Ednardo, tem no YouTube isso, um show do Ednardo no início dos anos 90 no Rio, em que ele cumprimenta e dedica a música Manga Rosa para a censora que estava na plateia, que havia censurado a Manga Rosa. É ótimo. Pessoal, oi? Ednardo chegou a ser preso, né? Naquele festival daqui da Taíba, perdão, que teve uma espécie de Woodstock cearense aqui já em 76. Teve um show aqui, a polícia levou, quis encasquetar com... O Newton está dizendo aqui que a ideia do Carneirinho Carneirão foi do Augusto Pontes. Isso.
Exatamente, Newton. E o Roger agora gravou sem o Carneirinho. Ele falou, vamos fazer aqui mais direto e tal. Na época a música era assim, vamos fazer como era, mas aí o Augusto chegou com essa ideia e vamos gravar o Carneirão. Ele falou, é a ideia do Augusto, a gente tinha que ouvir. E colocamos o Carneirinho, o Carneirão. E aqui nesse disco do festival, em vez dela ganhar aquela coisa bem dolente, né, como no disco Chão Sagrado, quando chega até, aqui vira um negócio bem juventude, bem carneirinho, carneirão, né? Vira, sai daquele ritmo fox trot, né, como diz o nome, foxtrot, e ela vira bem um carneirinho com bateria, uma pegada moderna, rock, né, para 69. O Roger também fala que o título também foi contribuição do Augusto, esse Fox Lore. Ele diz, é o Lore da Raposa, rapaz, como é que é? Ele fala que também foi o Augusto que acabou dando a forma final do título. Falar em Augusto Pontes, cara, tá saindo um livro aí, organizado pelo Ricardo Bezerra, muita gente envolvida, escrevendo sobre o Augusto Pontes. Chama-se Meu Amigo Genial. Tô doido que sai esse livro para ler, tá bem pertinho. Eu sei porque os livros que eu faço da Radiadora são na expressão gráfica e esse livro também. Aí eu fico lá só assim, cheirando o livro ali, né, vejo lá, antes de ir para as máquinas para rodar. Estão revisando ainda, acho que já sai. E aí você imagina fantástico, né? Augusto Pontes como esse mentor, guru, né, dessas gerações do pessoal do Ceará e da Massa Feira, né? E poetaço, né? Poetaço. O que seria dos grandes movimentos, um baduanismo, se não tivesse aquelas pessoas agregadoras, as pessoas que davam as ideias, tinham aquelas tiradas magníficas, seja em mesa de bar, seja na poesia, na escrita, o que seria... Sempre tem aquelas pessoas agregadoras, os líderes, o Cláudio é um deles, né? O Cláudio, depois do Dragão. Essas pessoas são fundamentais, as pessoas conseguem trazer pessoas, unir pessoas tão diferentes que queriam a mesma coisa, fazer a mesma coisa, cantar, chegavam lá junto, mostrando o que o outro queria. Isso é bom demais. Graças a Deus existem as pessoas agregadoras, Alain Mendonça é uma delas, Dalton Moura é uma delas, Nir. E assim, a gente agradece essas pessoas existirem. O Pereira, inclusive, a gente precisa mandar um abraço aqui para Martine Kunz, porque uma das ideias que chegaram a ser debatidas aqui no projeto era de fazer essa gravação com o Roger e a Tete, né, na casa da Martine, se ela permitisse e tal. E aí já esse fato da Tete não conseguir participar nesse momento desestimulou, acabamos resolvendo fazer em estúdio mesmo, né, para garantir também a gravação do áudio em estúdio, mas era uma ideia e com certeza a Martine teria vibrado com isso, porque é uma forma também da gente celebrar, homenagear o Pereira sempre. Queridos, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso papo, infelizmente, e quero agradecer demais. É muito bom, né, cara? É muito bom. Esse assunto é fantástico, né? E aí é coisa de sem fim, né? Assim, era bom uma cervejinha aqui para a gente ficar bom o encontro assim olha aí. Quero agradecer demais a presença de Alan Moraes, compartilhar conosco esse conhecimento, a história, e é tão bonito de ver, né, a força que a Alan tem, né, com essa dedicação à pesquisa, né, esse convívio com os discos, com a música, é muito bonito de ver, é muito gratificante. E aí dizer também que é muito gratificante estarmos compondo tantas canções recentemente, né? Eu e o Alan, esse mês de janeiro, fevereiro, estamos compondo, assim, estamos... Nasceu outra ontem, nasceu outra. Opa, eita, coisa boa. E é muito legal. Próximo disco aí.
a gente compartilha dessa paixão, né, pela música cearense, pela pesquisa, esse convívio com tudo que nos formou, né? A gente se formou através do que a gente ouviu, né? Ouviu com todas as possibilidades, todos os sentidos, né? Com os olhos, com as mãos, né? E agradecer a Dalton Moura pela companhia, pela gentileza de sempre. Dizer mais uma vez que esses projetos, né, da semana que a gente está conversando aqui são apoiados pela Lei Aldir Blanc, via Secretaria de Cultura de Fortaleza, e os discos, os livros, né, que estamos lançando, tanto do Chico Araújo quanto de Francisco Alencar, na sexta-feira já estarão disponíveis a serem baixados pelo site da Editora Radiadora, e no canal da Editora Radiadora, no sábado, será a exibição do show documentário Chão Sagrado Revivido. E aí, numa defesa que a Lei Aldir Blanc é uma conquista muito grande, muito forte, muito necessária da classe artística, e aí é um dinheiro do povo, e esses discos, esses livros vão, né, de volta para o povo, e tomara que passeiem pelo povo. É necessário isso. É necessário o talento, a arte de Roger e Tete, né, circule pelo povo. Boa noite, Dalton. Boa noite, Alan. Seus boas noites. Eu queria agradecer demais o convite de vocês dois, da editora Radiadora, de todo o pessoal que está fazendo esse projeto maravilhoso. Eu sou um fã do Roger, todo mundo até hoje manga de mim. O Alan, quando vai pro show do Cantinho, infelizmente esse último eu não pude ir, estava trabalhando no mesmo horário, mas eu fico lá chorando, feito doido. É coisa de fã, para me prestar não, fã é bicho irracional. Aí eu fico lá chorando, e ele tocando, e ele preocupado. Rapaz, você chorou o show todo. Mas é aquilo, né? A gente gosta, a gente sente. Eu queria muito acompanhar isso, fazer parte disso, né? Eu estou ansioso, esperando, assim como eu estou esperando o filme do Nirta, amanhã ele vai estar falando com vocês, para vocês, e agradecer. Agradecer sempre poder falar dessa paixão que eu tenho. Que bom que nós vivemos da arte com tanta paixão, né? A gente vive do que gosta de trabalhar. E agradecer, antes de Dalton, né, dar a boa noite dele, a dedicação imensa de Rogério Franco, né, a esse projeto e à música cearense, né, porque Dalton e Rogério são duas pessoas que eu brinco assim que é um sacerdócio que eles vêm fazendo, né, em prol da nossa música, e Genildo Azevedo, né, também toda a dedicação a esse projeto também, todo o respeito que se tem a essa memória e essa novidade, né, é uma memória nova, é uma memória como novidade. E Dalton Moura, sempre, sempre, sempre gratidão. Dalton, querido, seu boa noite. Imagina, Alan, a gente que agradece, prazer enorme estar aqui com o Alan Moraes e com você, parabenizar você aí pelo recorde mundial de horas de live, né? Em 5 dias, aí você está acumulando aí várias lives, parabéns, é um rojão danado. Ontem e hoje foram também dias muito puxados, mas muito, muito gratificantes, né? Gostosos de sim, poder estar ali do lado e cuidando para que as coisas possam acontecer da melhor forma. É muito importante, Alan, você falou da Genilda Azevedo, né, que é companheira do Rogério, produtora, tanto do projeto Futuro e Memória, quanto também aqui do projeto Chão Sagrado Revivido. Muito obrigado a ela, papel essencial. Assim, são tantas mulheres né, a destacar e é sempre uma luta tão grande contra o machismo estrutural, contra a invisibilidade, a invisibilização, né? A Vânia, companheira do Roger, assim, papel, né? Puxa,
como uma pessoa tão cuidadosa, tão carinhosa assim com tudo que ele faz. Hoje mesmo ele comentava assim, olha, se eu gravar com essa blusa, vou levar um carão da van, tenho que mudar de camisa, sabe? Assim, e como recebe assim, as pessoas, e vibra mesmo com cada projeto que o Roger faz, assim, muito participa, dá ideias, enfim, tantas pessoas, a Tainá Rogério, filha do Roger, que também segura a barra aí dos compromissos de produção, a gente pede ajuda a Tainá, ela vai lá, né, resolve, desenrola, enfim. Até as mulheres do pessoal do Ceará, né, que eu acho que precisam ser ter mais visibilidade, precisam ter sua obra mais debatida. A Ieda, né, hoje o Roger falou de uma música da Ieda e do Petrúcio, que é o Tranquilamente, que é citada numa música do Chão Sagrado, né? O Roger, é uma música do Roger em que ele faz citação a essa canção. A Tânia Cabral, do Palmas para dar Ibope. A Ângela Linhares, minha querida vizinha, que lançou um disco lindo com produção do Jorge Helder, assim, produção executiva do Rodrigo Oliveira há pouco tempo. Um disco que precisa ser mais escutado, né? O Calé sempre fala dela, das primeiras chuvas do Caju. Enfim, a Olga Paiva, né? Tantas mulheres do pessoal do Ceará, eu acho que sempre e aí, tantas gerações depois, né? Esse ano, por exemplo, está se completando 20 anos do disco mais recente da Cátia Freitas. E isso diz muito sobre a indigência da nossa cena, né? A indigência da nossa política cultural. Que um artista da dimensão, do tamanho da Cátia Freitas fique 20 anos sem lançar um novo disco, né? Então, a gente espera, ela está aí com planos para novos lançamentos e, quem sabe, para tornar acessível de novo esse disco, que é o próximo, né? Torná-lo acessível de novo. A gente torce muito por isso, mas sempre destacando, enfim, é preciso ter mais atenção, mais visibilidade, mais holofotes para essas grandes compositoras cearenses. E, para fechar mesmo, Alan, eu fico pensando assim, né? Você está nessa semana aí na correria dos projetos, a gente está vendo vários projetos de colegas produtores, artistas, sendo realizados essa semana, né? Porque era o fecho desse prazo do edital Secult for Lei Aldir, né? Foi prorrogado hoje, já muito em cima da hora ali e tal. Mas, assim, eu lembro da questão dos pontos de cultura, né? Aquilo que o Célio Turino falava quando a gente tinha, né, Ministério da Cultura, assim, o quanto um investimento de pequeno valor, né? São projetos de até 13 mil reais nesse edital. Olha quanta movimentação, quantas ações eles vêm provocando, quanta reflexão, quanto pensamento, quanta beleza, né? Tantos projetos que estão assim acontecendo agora. É o lançamento do livro dos Argonautas, de disco novo dos Argonautas, EP novo dos Argonautas, parceiros do Alain Mendonça. Saiu hoje a capa maravilhosa, sabe? É o livro do Francélio. É assim, puxa, quanto projeto acontecendo, o projeto Som da Serrinha, que a gente participou de uma live agora há pouquinho, com 3 jovens artistas da Serrinha e de outros bairros de periferia de Fortaleza. Assim, o quanto sabe, de fato, esse microfinanciamento, né? O quanto com pouco dinheiro você faz tanta coisa acontecer, enquanto hoje a gente fica muitas vezes debatendo, né, política cultural com base em grandes projetos, grandes estruturas, projetos ditos estruturantes, grandes empresas cujos departamentos de marketing definem qual é o projeto que vai ser apoiado, que não vai. Olha como é poderosa essa ferramenta da política pública de cultura, né? Com muito pouco, e foi assim no primeiro edital da Aldir Blanc da Secult4, em que eles inclusive remanejaram recursos para contemplar quase todos os projetos inscritos. Dessa vez isso não foi possível, né? Muito projeto bom, imagina. A gente está vendo tudo isso acontecer, imagina quanto projeto bom ficou fora, né? Esse guarda-chuva cruel, assim, dos editais. Mas olha como assim, com pouco dinheiro, realmente, assim, olha quanta gente está trabalhando, olha quanta gente está sendo paga, está sendo remunerada, está mostrando sua arte, seu trabalho, sua técnica, enfim. É fundamental a gente defender. Hoje só se fala aí né, tá nas manchetes nacionais, redução de cachês. Olha, redução de cachês, como se fosse possível reduzir o átomo, sabe? Assim, olha que realidade tão diferente da que a gente vive, né? Se falar em redução de cachês, a gente luta para que tenha cachê, né? Então, assim, olha que loucura. E olha como é poderosa essa ferramenta quando bem implementada, né? Era um dinheiro que estava lá parado, o campo da cultura se mobilizou, a pandemia, né, deu força para que todo mundo pudesse buscar
essa forma de mitigar, de amenizar os seus efeitos, era um recurso que estava parado e hoje ele está em movimento, ele está movimentando a cena, as pessoas. Então é muito importante que a gente se conscientize disso, que a gente seja mais atento, seja mais cidadão nesse caso, e que a gente, ao mesmo tempo que tenha todo o respeito, né, por esses recursos, a gente se cobre também o respeito da cidadania cultural, de uma política cultural de verdade que todos nós merecemos. Um abraço, saúde a todos. Perdão, estiquei demais. Só registrando aqui que Newton está citando outras mulheres, né, do pessoal do Ceará, Alba Paiva, Mércia Pinto, Ieda, Chica Barbosa, Tânia Cabral, que Dalton já tinha falado, Isabel Lustosa, e que façamos isso, né? Não, são todos que fazem essa história, né? E que essas lives, elas vão estar disponíveis no canal do YouTube, então, que é uma coisa importante, que depois a gente consiga passar para outras pessoas, né? Porque é um link. Então, vamos mandar para muita gente poder ter acesso a isso, porque aí justifica o dinheiro do povo, né? O dinheiro do povo chegar ao mais possível do povo, né? E é isso. Sigamos, sigamos, sigamos.